nosso povo aí, conjugando no presente o verbo resistir. Nossos corpos densos resistindo à opressão. Sim, durante minha vida escolar me chamaram de picolé de piche, petróleo, suco de pneu, sabonete de mecânico, pudim de graxa, fita isolante, frigideira, carvão, meia-noite, fim de churrasco, todo mundo odeia o Chris, Willis, fantasma queimado, Power Ranger preto, fim de slide, sombra 3D, derrapada de caminhão, TV de plasma, Zé Gotinha Petrobras, asfalto, frango de macumba, negresco, zumbi dos palmares, saci pererê, macaco, King Kong, hora de corrente, cascão, buraco negro, negrinho do pastoreio, escravo, africano. Acabou o espaço no papel. Como é possível você trabalhar o tema da diversidade dentro da escola sem incutir nos alunos a ideia de diversidade como sinônimo de diferença racial? É muito fácil. A diversidade na humanidade é a diversidade entre indivíduos. Cada indivíduo é uma raça. Alguém disse isso uma certa vez e isso é verdade do ponto de vista biológico. Nós todos somos igualmente diferentes. Né? Não há dois indivíduos iguais, né? Com exceção, do ponto de vista do DNA, de gêmeos idênticos. Mas mesmo esses são diferentes porque toda a sua formação e a sua experiência de vida é diferente. Então, a diversidade é a diversidade entre indivíduos, né? Não entre grupos raciais. É justamente necessário na escola se mostrar que a suposta diversidade entre grupos raciais é uma invenção histórica recente e mostrar quais são os objetivos e as finalidades, sempre muito ruins, dessa invenção histórica recente. Eu acho que é importante frisar que o racismo, ele sobreviveu ao racialismo como teoria científica. E se hoje nós não podemos mais afirmar que existem raças humanas, também, né, não podemos negar que o racismo ele sobreviveu, né, ideias e atitudes, e que ele é estruturante na sociedade brasileira. O racismo, né, o eurocentrismo, o colonialismo, eles são justificativas, né, eles naturalizam as desigualdades socioeconômicas entre brancos e negros. E eles também justificam atitudes, né, preconceituosas e discriminatórias para uma grande parte da população brasileira, né, por causa da sua cor. Eu acho que é fundamental sabermos, né, conhecermos a autodeclaração identitária, étnica, racial dos estudantes. Saber o que é racismo para eles, o que eles pensam sobre o racismo e se eles sofreram racismo na escola. Falar de racismo na escola é interessante, mas a gente tem que começar pensando a escola enquanto um espaço social, que não é uma ilha, está dentro de uma sociedade e que é altamente influenciada e influencia também essa sociedade. Então, pensando a escola desse ponto de vista, e se a gente tem uma sociedade no Brasil que não enxerga o racismo e que continua pensando que no Brasil nós temos uma democracia racial, isso vai se reverberar no espaço escolar. Então, dentro da escola, o que a gente percebe é um discurso muito presente de que a gente não tem racismo e que se a gente não tem racismo, a gente não tem necessidade de trabalhar no sentido de combater ou de enfrentar esse mal que existe desde sempre no Brasil. Recentemente, nós fizemos um diagnóstico
final do ano passado, e terminamos agora de compilar os dados, porque das 651 escolas, à época, no Distrito Federal, 363 responderam esse diagnóstico, e dessas 363 escolas, em torno de quase 70% diz que não tem necessidade de se trabalhar com as questões étnico-raciais dentro da escola, porque esse é um problema que não existe. A escola, ela não assume que produz e reproduz racismo e não discute o tema. Os professores também, parte deles, né, não estão fazendo a crítica do livro didático, que ainda hoje é permeado, não é, de representações e valores negativos da população negra, né? Negros com traços animalizados e brutalizados, negras, né, apresentadas como objetos sexuais, o negro, né, associado à violência e às mazelas, negros sem identidade ou sem família. Então você tem negros geralmente, né, também associados, vinculados à escravidão. Então a escola, ela precisa assumir, né, que é um espaço de produção desse racismo, mas também que ela potencialmente pode ser um lugar de transformação, não é? A partir de ações e atividades antirracistas. Sobre a questão da linguagem racista dentro da sala de aula ou no contexto da escola, isso é um fator marcante, né? E é um fator marcante porque acontece de uma forma naturalizada. A naturalização dos apelidos é tão forte, é tão grande, eu sempre procuro me remeter àquele documentário que tem o título Quando o Crioulo Dança, que começa a aluna dizendo que o professor de história entra na sala e fala: o que é um negro dentro de um Fusca com R$1 na mão em Nova Iguaçu? E aí ele mesmo responde, porque ninguém tem resposta na sala: não é nada, porque negro não é gente, dinheiro, R$1 não é dinheiro, Fusca não é carro, Nova Iguaçu não é lugar. E começa, e aí a aluna questiona e ele ainda consegue prevalecer a ideia desse professor e não da aluna. Isso, infelizmente, não está lá só no vídeo, isso está, infelizmente, dentro da sala de aula. Então, a naturalização muito grande, os apelidos e as brincadeiras de depreciação da imagem da pessoa negra, né? E aí isso tanto fica natural para quem faz, quanto fica natural para quem recebe, porque existe o tal do silenciamento. Então, eu vou aceitar isso, porque é muito melhor eu aceitar e continuar aqui no grupo como alguém que faz parte desse grupo social, do que eu não aceitar e começar todo mundo ficar contra mim. Porque já se naturalizou isso como uma simples brincadeira, e se é uma simples brincadeira, tem que ser aceita. Penso que isso vai mudar, mas vai mudar mesmo com um processo educativo voltado para a educação das relações étnico-raciais. As pessoas, elas leem a legislação que diz da obrigação do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, mas não leem o parecer que diz que há que se ter uma educação das relações étnico-raciais. Então, as pessoas param ali, ponto. Se eu trabalho história da África, se o professor de história trabalha história da África e dos afro-brasileiros, pronto. Não precisa fazer mais nada. Não é essa a lógica. Para além de trabalhar história e cultura africana e afro-brasileira e indígena, há que se trabalhar a educação das relações étnico-raciais. Há que se construir uma educação antirracista. O olho cresceu, o tumbeiro chegou. O couro comeu, o pau roncou. Mas o negro é